Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. No capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 45. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber como ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Agora vamos para o capítulo 25, no verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos a ajustar contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que o Senhor é um servo severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, Pai. Senhor, e nós te pedimos agora que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós aqui. Senhor, ensina aquilo que o Senhor quer ensinar-nos. Fala conosco, Senhor. Ó Pai, abra os nossos ouvidos para ouvir, para entender a tua palavra nessa noite, porque nós queremos, Senhor, sim, ser encontrados servos fiéis. Sim, Pai, nós queremos ser encontrados servos prudentes. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós lemos nesse texto, né, nesses 2 textos que nós vimos, a história desses servos. E todos nós, irmãos, somos servos do Senhor Jesus, amém? Quantos servos nós temos aqui? Nós somos servos do Senhor. E a palavra aqui nos ensina algo muito tremendo. Ele disse assim que o servo... Eu quero ler aqui no verso 45, porque a pergunta para nós hoje, irmãos, é: quem é, pois, o servo fiel e prudente? A pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite: quem é o servo fiel e prudente? Então, se o Senhor fez essa pergunta, há uma resposta, e é sobre essa resposta que eu quero falar nessa noite. Então, irmãos, nós vimos aqui que aquele Senhor, Ele chamou os seus servos, e todos nós fomos chamados, amém? Todos nós somos servos do Senhor e fomos chamados por Ele para um propósito. Querido, você foi chamado para um propósito. Você não está aqui nessa terra por estar.
quando o Senhor nos salvou, quando o Senhor se encontrou conosco, além de se encontrar conosco, de nos fazer servos dele, ele nos deu um chamado. Você tem um chamado, você tem algo para desenvolver nessa terra, você tem algo que Deus colocou e confiou nas tuas mãos, que só você pode fazer. Então, aqui nós vimos que ele chamou, deu um chamado para aqueles servos, e ele distribuiu, ele deu talentos, ou seja, ele capacitou cada um desses servos para cumprir o seu chamado. Então o Senhor chama e ele capacita. Queridos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, irmãos, saber que nós fomos chamados por Deus, que nós temos uma missão, que nós temos um propósito aqui nessa terra, e que além de termos um propósito, nós temos todas as ferramentas, nós temos tudo que nós precisamos, para que nós possamos desenvolver o nosso chamado. Então nós lemos aqui que aquele Senhor distribuiu talentos para cada um. Chamou um, deu 5, chamou o outro, deu 2, chamou um, deu 1. E o interessante aqui, irmãos, que isso fala de algo individual. Ele chamou cada um de nós que estamos aqui, cada um de vocês que estão nos assistindo, o Senhor nos chamou a cada um de nós e nos deu talentos, e nos deu condições para passar por essa terra, para viver tudo aquilo que nós fomos chamados para viver, e chegarmos no final e recebemos essa palavra do Senhor: servo bom e fiel. Mas então ele deu essas ferramentas, ele deu o Espírito Santo, ele nos deu tudo que nós precisamos. Mas nós vemos aqui nessa passagem, irmãos, que dois desses servos, né, o servo 1 e o servo 2, vou chamá-los assim, eles cumpriram o chamado deles. E quando a gente olha para a palavra, irmãos, dá a impressão assim, que ele chamou hoje e voltou no outro dia. Não, essa história, irmãos, é a história da nossa vida. Essa história é a história de toda uma vida. Aquele Senhor veio, deu talentos e partiu. Mas só que um dia ele vai voltar, amém? Essa não é a nossa história, irmãos? O nosso Senhor Jesus veio, nos capacitou, mas um dia ele vai voltar. Só que agora ele não vai voltar mais como o Cordeiro de Deus. Agora ele vai voltar, irmãos, como aquele que tem olhos de fogo. Ele vai vir para julgar. Nós lemos aqui que ele voltará para quê? Para prestar contas. Queridos, todos nós, o nosso próximo encontro com o Senhor Jesus será no tribunal de Cristo. É lá que nós vamos encontrar com Ele, depois do arrebatamento. Nós vamos nos encontrar com Ele no tribunal de Cristo. Então, queridos, um dia nós iremos prestar contas, sim, daquilo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Um dia nós iremos comparecer diante do Senhor para mostrarmos aquilo que nós fizemos, para demonstrar. Então aqueles dois servos fizeram. A Bíblia diz que aqueles dois servos, eles saíram imediatamente a negociar. Queridos, essa palavra negociar fala de trabalho, fala de labuta. Deixa eu dizer uma coisa: viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver não é fácil. Exige trabalho, exige dedicação, exige empenho. Ser aquilo que nós fomos chamados, cumprir a nossa carreira, cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra, irmãos, é difícil, não é fácil. Exige esforço. Existe aqueles homens, aqueles dois servos, irmãos, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que negociar, eles tiveram que pegar aquele dinheiro, foi lá na bolsa. Provavelmente eles passaram por situações difíceis, às vezes fez um negócio errado, às vezes perdeu dinheiro, perdeu o dinheiro, depois foi lá e recuperou. Mas o interessante desses dois homens, desses dois servos, irmãos, é que eles não perderam o foco. Eles não perderam o foco. Apesar das dificuldades, apesar do trabalho, apesar de todo o sacrifício que eles devem ter feito,
eles não perderam o foco. Eles tinham em mente: um dia o meu Senhor vai voltar. Um dia o meu Senhor vai voltar. Um dia o meu Senhor vai voltar. E eu vou prestar conta para Ele. O foco daqueles homens, daqueles 2 servos era: o meu Senhor vai voltar. Mas aqui nós vemos um homem, um outro servo, servo de número 3, né? Vou chamá-lo assim, que a Bíblia diz que ele pegou o talento que ele recebeu, irmãos. Ele também saiu, mas ele não saiu para negociar. Ele saiu, abriu uma cova e enterrou o talento dele. E isso nos fala, irmãos, que nós não podemos, porque quando nós pensamos em fidelidade, e nós estamos falando de servo fiel, quando nós pensamos em fidelidade, irmãos, nós achamos que fidelidade é somente eu ser fiel nos meus dízimos, também é, mas fidelidade é eu não trair o meu esposo, a minha esposa, né? Isso é fidelidade. Mas, irmãos, fidelidade é você cumprir o teu propósito. Fidelidade, irmãos, é você correr a carreira, é multiplicar o talento que Deus colocou na sua mão. Fidelidade, irmãos, é o Senhor te entregar a tua vida, a vida nas tuas mãos. Fidelidade é o Senhor colocar todos os recursos na tua mão e você crescer, e você ser cada dia melhor, você desenvolver os seus talentos. Isso é fidelidade. É essa fidelidade que o Senhor está falando. Porque ser infiel também, por que aquele servo, o servo de número 3 foi infiel? Porque ele recebeu um talento e ele não foi capaz de fazer nada com aquele talento. A Bíblia fala que aquele homem, né, quando o Senhor chega para prestar conta com ele diz para o Senhor: olha, eu sei que o Senhor é um homem bravo, né? Então eu peguei, fiquei com medo e escondi. Queridos, eu quero te perguntar: será que aquele homem, ele temeu? Se nós analisarmos, aquele homem, ele temeu muito mais fracassar, ele temeu muito mais não dar conta de fazer, do que de encontrar com o seu Senhor. Sabe, irmãos, nós não podemos temer o fracasso, nós não podemos temer, nós não podemos ter medo, irmãos, de crescer, nós não podemos ter medo das circunstâncias, irmãos. Nós temos que temer o Senhor. É a Ele que nós temos que temer. Eu não tenho que temer, irmãos, as coisas que vão me acontecer, porque eu já tenho todas as ferramentas, eu já tenho todos os recursos para vencer. Então eu não preciso temer, mas eu tenho que temer, irmãos, aquele que eu hei de prestar contas. E aquele homem, aquele servo, e eu fico pensando: será que ele estava mesmo com medo? Ou ele faltava no coração dele foco, ou faltava no coração dele comprometimento, ou será que ele não queria trabalhar? Porque, irmãos, como eu disse, desenvolver aquilo que Deus nos chamou exige esforço, exige trabalho. Para eu ser uma pessoa melhor, irmãos, para que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. A nossa vida, irmãos, precisa ser como a luz da aurora. Ela brilha hoje, amanhã brilha mais. Agora, se ela está escondida, se ela está no fundo do buraco, escondida, irmãos, como que eu vou brilhar? Então, queridos, quem é o servo bom e fiel? Porque no capítulo 24, nós lemos que o servo bom e fiel é aquele que, quando o Senhor vier, o achar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Quando o Senhor voltar, irmãos, Ele precisa nos achar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer.
Ele precisa nos achar, irmãos, a cada dia crescendo, a cada dia desenvolvendo nossos talentos, multiplicando os nossos talentos. Aqui não é questão, irmãos, de qualidade, de quantidade. Aqui é questão de não ficar no mesmo lugar. Irmãos, fidelidade fala de você começar e terminar de uma outra forma. Você não pode chegar no fim da mesma forma como você começou, irmãos. Você não pode ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode estar fazendo as mesmas coisas que você fazia há um ano atrás. Você tem que crescer, você tem que ser melhor, você tem que se doar mais, você tem que fazer mais, querido. Eu não posso simplesmente pegar o talento que Deus me deu e enterrar no buraco. Porque quando eu olho para esse buraco, irmãos, talvez o buraco hoje que você está, seja o buraco da rejeição, do medo, seja o buraco da frustração, da depressão, mas eu quero te dizer, o Senhor quer tirar você desse buraco nessa noite. O Senhor quer te arrancar desse buraco, para que a tua luz brilhe, querido, para que você possa ouvir dele, meu servo bom e fiel. Servo bom e fiel, irmãos. Tudo que nós precisamos, irmãos, é ouvir dele naquele dia, servo bom e fiel. E não que eu fui inútil. Sabe, irmãos, não vale a pena passar por essa terra e chegar no final de tudo e ouvir do Senhor: você foi um inútil. E por que eu fui um inútil? Porque eu não usei os recursos que Ele me deu. Sabe, irmãos, dá trabalho. Orar dá trabalho, ler a Bíblia dá trabalho, se consagrar dá trabalho. Tudo isso é trabalhoso, mas sem trabalho não há multiplicação, irmãos. Sem trabalho não há multiplicação. Aquele servo, ele pegou aquele talento, fez o buraquinho, colocou na terra, porque na terra não tem trabalho. Talento que está na terra, irmãos, não tem trabalho, mas também não tem multiplicação. E também não tem servo bom e fiel. Então, qual foi o conselho do Senhor para aquele servo? Ele disse assim: olha, vai até os banqueiros. Por que você não pegou esse dinheiro, entregou nas mãos dos banqueiros, para que, pelo menos eu recebesse algo, um jurinho aí. E a pergunta também, eu quero te dizer, por que, querido, que você não pede ajuda? Se você está com seus talentos enterrados, se hoje, irmãos, você não está crescendo, se a sua vida está estagnada, se a sua vida está num buraco, por que você não pede ajuda? Por que você não coloca então nas mãos dos banqueiros? Por que você não vai pedir ajuda para quem que pode te ajudar? E eu quero te dizer nessa noite, nós estamos aqui para te ajudar. Nós pastores estamos aqui para te ajudar, querido. O que não pode, irmãos, é a gente ficar nesse buraco. O que não pode, irmãos, é a gente deixar a nossa vida passar, e tudo aquilo que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, as condições que Deus nos deu, enterrado. Nós precisamos nessa noite nos levantar, querido. Nessa noite nós precisamos romper com esse medo, ou com essa preguiça que seja, ou com essa falta de compromisso, porque Ele vai voltar. Ainda que demore, Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. E Ele vai voltar para pedir contas daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, daquilo que Ele colocou na minha mão. Eu vou ter que prestar conta do que eu fiz com a vida que Ele me deu, o que eu fiz com as coisas, com os talentos que Ele colocou na minha mão. Se eu fui, o Senhor
o Senhor me deu uma família, o que eu fiz com a família que Ele me deu? O Senhor me deu uma igreja, o que eu fiz com as pessoas? Então, irmãos, tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O Senhor faz, na verdade, uma pergunta para nós: quem é o servo bom e fiel? Quem é? Será que eu estou sendo esse servo bom e fiel? Ou será que eu estou sendo esse servo medroso, covarde, que estou lá no buraco, me escondi no buraco e não quero saber? Está na hora de levantar, irmãos. Está na hora de nós desenterrarmos esse talento e começarmos a correr, tirar o tempo perdido e começarmos a desenvolver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Querido, o Senhor nos deu algo que Ele deu só para mim, mas Ele também deu só para você, e você precisa entregar para Ele, multiplicar isso que Ele colocou nas tuas mãos. Sabe, irmãos, hoje de manhã eu falei algo e agora eu vou consertar aquele algo que eu falei. Eu disse assim: nós não podemos chegar no final e entregar somente um talento para o Senhor. Mas na verdade, queridos, não é nenhum talento, porque aquele servo que tinha um talento, o talento não era dele. O talento não era dele. O Senhor confiou nas mãos dele para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse multiplicar aquele talento. Então, na verdade, ele não entregou foi nada para o Senhor. O Senhor só foi lá e pegou de volta o que era dele. Mas na verdade, ele não fez nada. Querido, saia daqui nessa noite. Saia daqui nessa noite, querido, disposto a desenterrar seus talentos, o seu talento. Saia daqui nessa noite disposto a voltar os olhos para o foco. Talvez, querido, você perdeu o foco. Talvez, querido, a circunstância, o trabalho, a dificuldade desse negociar o talento te roubou o foco que ele vai voltar. Volte os seus olhos novamente para o foco, querido. Volte os seus olhos para o foco. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. É noite de nós refletirmos, querido. Querido, vale a pena. Vale a pena, querido, passarmos por essa vida toda. E no final dela, a Bíblia diz assim que cada um dará conta de si diante do Senhor. E a Bíblia também diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Querido, isso vai acontecer. O nosso Cordeiro, ele já veio. Agora, quem virá é o juiz que julgará, querido. Mas esse juiz, ele é tão bom, querido, que ele capacitou você. Ele te deu de acordo com a sua capacidade, mas nós não temos desculpa, porque ele colocou talentos nas tuas mãos, ele colocou tudo nas tuas mãos e disse assim: eu vou dar aquilo que ele pode fazer, vou dar aquilo que ele dá conta. Sabe, irmãos, nada que a gente faça, irmãos, é além das nossas forças. É de acordo com aquilo que eu posso fazer, é de acordo com a minha capacidade. Mas o que o Senhor está me pedindo é tão difícil. Não é, querido, é de acordo com aquilo que você pode fazer. Não há nada que o Senhor nos peça, irmãos,
que nós não possamos fazer. Tudo que Ele nos pede, eu sou capaz de fazer, porque é de acordo com a minha capacidade. Então nessa noite, irmãos, é noite de nós sairmos desse marasmo, é noite de nós sairmos da mediocridade, porque o nosso Senhor não é Senhor de medíocres, Ele é Senhor de senhores, amém? Ele é Senhor de senhores, e Ele não é rei de medíocres, Ele é rei de reis, Ele é o rei dos reis. Ele não é rei de covarde, Ele não é rei de medrosos, Ele não é senhor de medrosos, Ele não é senhor de covardes, irmãos. Ele é Senhor de senhores, Ele é rei de reis. Feche os seus olhos, fale com Ele agora, fale com Ele, meu querido. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. O Senhor Jesus está aqui, querido. Oh Jesus, oh Jesus, fale com Ele. Hoje é noite de nós refletirmos, irmãos. É noite de tomarmos a sede, participarmos desse momento tão maravilhoso. Esse momento onde o Senhor Jesus deu toda a sua vida. O Senhor Jesus pagou um preço alto, muito alto, para que eu e você não chegássemos no final e ouvíssemos que nós fomos inúteis. Para que nós não chegássemos lá naquele dia, irmãos, e ouvíssemos dele: você foi inútil. Não, irmãos, Ele morreu, Ele pagou o preço, Ele fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ouvir: você foi servo fiel, você foi servo prudente, porque você usou todos os talentos que eu coloquei nas tuas mãos. Querido, todos... está nas tuas mãos os talentos, está nas tuas mãos a capacidade de vencer, está nas tuas mãos a capacidade de multiplicar, está nas tuas mãos. Ele já te deu, irmãos. Ele não vai te dar, Ele já te deu, Ele já colocou, Ele já colocou nas tuas mãos, Ele já te entregou, Ele já confiou nas tuas mãos, Ele já confiou em você, Ele já colocou aí nas tuas mãos. Basta você estar disposto, comprometido, olhando para o alvo, querido, para que o que Ele já te entregou seja multiplicado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos, Pai, que tudo que nós precisávamos, o Senhor já nos deu, Pai. Ah, Senhor, é como se o Senhor nos chamasse para uma obra e o Senhor colocasse todas as ferramentas, Senhor, nas nossas mãos. É como se o Senhor nos chamasse para limpar esse lugar, Senhor, e o Senhor nos colocasse nas nossas mãos, Senhor Jesus, os materiais, os rodos, as vassouras, os panos, os detergentes, os produtos de limpeza, Senhor. Já está aqui, já está nas nossas mãos. Agora nós só precisamos usar, Pai. Senhor, mas se nós estamos num buraco, Senhor, se nós não sabemos como fazer, Senhor, tira de nós o orgulho. Senhor, se nós não estamos perdidos em um buraco, se nós estamos com nossos talentos enterrados, tira de nós o orgulho para pedirmos ajuda, Pai. Senhor, tira de nós todo orgulho. Às vezes o que nos impede, Pai, é o orgulho de pedir ajuda, de dizer: eu não sei fazer, eu não sei como fazer. Se você não sabe como fazer, querido, peça ajuda. Peça ajuda, mas não fique nesse buraco. Não fique nesse buraco, querido. Não fique
fique nesse buraco. Hoje é noite de desenterrar o teu talento. Desenterre agora esse talento. Desenterre agora, querido. Arranca. Abre esse buraco aí. Arranca esse talento que está escondido aí. Amém? Ore ao Senhor agora, querido. Ore ao Senhor agora. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ele virá nos buscar, querido. Ele virá. E leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Em Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Que esse seja o seu foco, irmãos. Que os teus olhos estejam nesse dia, amém? O Senhor Jesus, querido, na noite que foi traído, Ele tomou do pão, Ele tomou do cálice. Sabe, irmãos, Ele deu a sua vida. Que lindo, que tremendo é isso, irmãos. Ele se entregou. E quando Ele se entregou naquela cruz, irmãos, Ele nos deu todas as condições. Todas as condições. Na cruz Ele levou todo o nosso medo. Na cruz Ele levou todas as nossas enfermidades, as enfermidades do nosso físico, as enfermidades da nossa alma. Na cruz, irmãos, Ele levou todos os nossos pecados. Na cruz Ele levou tudo. Mas Ele não somente levou, mas Ele também nos deu as condições, querido. Ele nos deu as ferramentas. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele disse que Ele iria, mas Ele deixaria o Espírito Santo que nos ajudaria, irmãos. Querido, nessa missão nós não estamos sozinhos, não. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nesse momento nós vamos ceiar, queridos, e aqui na frente, lá perto das cortinas, as bandejas, daqui a pouco você pode já começar. Vai saindo do seu lugar. Lá perto da cortina tem, querido. Pegue o seu cálice e volte para o seu lugar. Não tome ainda, somente pegue. Nós vamos agora participar da ceia, irmãos, com esse entendimento. Com o entendimento, querido, de que Senhor Jesus já fez tudo por nós. O Senhor Jesus já se entregou por nós. Ele conquistou todas as coisas. Ele nos capacitou com todas as ferramentas que eu preciso para vencer. Esse pedaço de pão, irmãos, representa o corpo de Jesus, que foi partido. O corpo de Jesus literalmente foi partido, irmãos, por nós, para que
naquele dia nós possamos ouvir servo bom e fiel. Coma do pão. Coma do pão. Quando você come do pão, você está dizendo: Senhor Jesus, toda a capacitação que eu preciso, eu recebo nesse pão, nesse corpo. Mas ele também, irmãos, disse: esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova aliança. Amém? O sangue de Jesus que foi derramado, que nos capacita para ouvir no final: servo bom e fiel. É esse sangue que foi completamente derramado na cruz que me dá essa condição. Amém? Tome agora. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Começa a agradecê-lo, querido. Agora está, o céu te adora. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido.